Comparados a muitas outras espécies, todos os humanos têm genomas incrivelmente semelhantes. No entanto, mesmo pequenas variações em nossos genes ou ambientes podem fazer com que desenvolvamos características que nos tornam únicos. Essas diferenças podem se manifestar de maneiras comuns, como na cor do cabelo, altura ou estrutura facial, mas, ocasionalmente, uma pessoa ou população desenvolve uma característica que a diferencia distintamente do resto da raça humana. Neste vídeo veremos os 10 poderes incríveis de mutações genéticas raras. Número 10. Não ter colesterol alto. Embora a maioria de nós tenha que se preocupar em limitar a ingestão de alimentos fritos ou qualquer coisa que nos dizem estar na lista que aumenta o colesterol, algumas pessoas podem comer todas essas coisas e muito mais sem medo. Na verdade, não importa o que consuma, seu colesterol ruim permanece virtualmente inexistente. Essas pessoas nasceram com uma mutação genética. Mais especificamente, eles não têm cópias funcionais de um gene conhecido como PCSK.9, e embora geralmente seja azar nascer com um gene ausente, neste caso, parece ser um efeito colateral positivo. Depois que os cientistas descobriram a relação entre esse gene, ou a falta dele, e o colesterol, há cerca de 10 anos, as empresas farmacêuticas trabalharam freneticamente para criar uma pílula que bloquearia o PCSK.9 em outros indivíduos. A droga está perto de obter a aprovação do FDA, Anvisa do Brasil. Nos primeiros testes, os pacientes que o tomaram experimentaram uma redução de até 75% em seus níveis de colesterol. Até agora, os cientistas descobriram a mutação apenas em um punhado de afro-americanos, e estes têm o benefício de um risco 90% reduzido de doenças cardíacas. Número 9. Resistência ao HIV. Todo tipo de coisa pode acabar com a raça humana: ataques de asteroides, aniquilação nuclear e mudanças climáticas extremas, só para citar alguns. Talvez a ameaça mais assustadora seja algum tipo de vírus supervirulento. Se uma doença assola a população, apenas os raros poucos que são imunes teriam uma chance de sobrevivência. Felizmente, sabemos que certas pessoas são realmente resistentes a doenças específicas. Veja o HIV, por exemplo. Algumas pessoas têm uma mutação genética que desativa sua cópia da proteína CCR5. O HIV usa essa proteína como porta de entrada nas células humanas. Portanto, se uma pessoa não tem CCR5, o HIV não consegue entrar em suas células e é extremamente improvável que se infecte com a doença. Dito isso, os cientistas dizem que as pessoas com essa mutação são resistentes ao invés de imunes ao HIV. Alguns indivíduos sem essa proteína contraíram e até morreram de AIDS. Aparentemente, alguns tipos incomuns de HIV descobriram como usar outras proteínas, além do CCR5, para invadir as células. É por esse tipo de desenvoltura que os vírus são tão assustadores. Pessoas com 2 cópias do gene defeituoso são mais resistentes ao HIV. Atualmente, isso inclui apenas cerca de 1% dos caucasianos e é ainda mais raro em outras etnias. Número 8. Resistência à malária. Aqueles que têm uma resistência especialmente alta à malária são portadores de outra doença mortal, a anemia falciforme. Claro, ninguém quer a capacidade de se esquivar da malária apenas para morrer prematuramente de células sanguíneas mal formadas, mas há uma situação em que ter o gene da célula falciforme compensa. Para entender como isso funciona, temos que explorar o básico de ambas as doenças. A malária é um tipo de parasita transportado por mosquitos que pode levar à morte, cerca de 660 mil pessoas por ano, ou pelo menos fazer alguém se sentir à beira da morte. A malária faz seu trabalho sujo invadindo as células vermelhas do sangue e se reproduzindo. Depois de alguns dias, novos parasitas da malária nascem da célula sanguínea habitada, destruindo-a. Eles então invadem outras células vermelhas do sangue. Esse ciclo continua até que os parasitas sejam interrompidos por meio de tratamento, dos mecanismos de defesa do corpo ou da morte. Esse processo causa perda de sangue e enfraquece os pulmões e o fígado. Também aumenta a coagulação do sangue, que pode provocar coma ou convulsão. A anemia falciforme causa mudanças na forma e na composição dos glóbulos vermelhos, o que torna difícil seu fluxo através da corrente sanguínea e fornecer níveis adequados de oxigênio. No entanto, como as células sanguíneas sofrem mutação, elas confundem o parasita da malária, dificultando sua fixação e infiltração nas células sanguíneas. Consequentemente, quem tem células falciformes está naturalmente protegido contra a malária. Número 7. Tolerância ao frio. Populações que vivem em ambientes intensamente frios se adaptaram a um estilo de vida extremo.
Essas pessoas simplesmente aprenderam como sobreviver nesses ambientes ou são de alguma forma biologicamente diferentes? Moradores de lugares frios têm respostas fisiológicas diferentes a baixas temperaturas em comparação com aqueles que vivem em ambientes mais amenos. E parece que pode haver pelo menos um componente genético parcial para essas adaptações, porque mesmo que alguém se mude para um ambiente frio e viva lá por décadas, seus corpos nunca alcançam o mesmo nível de adaptação que os nativos que viveram no ambiente por décadas ou gerações. Por exemplo, os pesquisadores descobriram que os indígenas siberianos se adaptam melhor ao frio, mesmo quando comparados aos russos não indígenas que vivem na mesma comunidade. Pessoas nativas de climas frios têm taxas metabólicas basais mais altas, cerca de 50% mais altas, do que aquelas acostumadas a climas temperados. Além disso, eles podem manter sua temperatura corporal melhor, sem tremer, e têm relativamente menos glândulas sudoríparas no corpo e mais no rosto. Em um estudo, os pesquisadores testaram diferentes raças para ver como a temperatura da pele mudava quando exposta ao frio. Eles descobriram que alguns eram capazes de manter a temperatura da pele mais alta de qualquer grupo testado. Número 6. Otimizado para as alturas. A maioria dos escaladores que chegaram ao cume do Monte Everest não teria feito isso sem um guia local. Surpreendentemente, os Sherpas costumam viajar à frente dos aventureiros para armar cordas e escadas, apenas para que os outros escaladores tenham a chance de subir os penhascos íngremes. Não há dúvida de que os tibetanos e nepaleses são fisicamente superiores neste ambiente de alta altitude, mas o que é exatamente que lhes permite trabalhar vigorosamente em condições de falta de oxigênio, enquanto as pessoas comuns têm de lutar para se manterem vivas. Os tibetanos vivem a uma altitude acima de 4.000 metros e estão acostumados a respirar ar que contém cerca de 40% menos oxigênio do que ao nível do mar. Ao longo dos séculos, seus corpos compensaram esse ambiente de baixo oxigênio, desenvolvendo tórax maiores e maiores capacidades pulmonares, o que lhes possibilitou inalar mais ar a cada respiração. Número 5. Imunidade a uma doença cerebral. Caso precisássemos de outro motivo para evitar o canibalismo, comer nossa própria espécie não é uma escolha particularmente saudável. O povo Fore da Papua Nova Guiné nos mostrou isso em meados do século XX, quando sua tribo sofreu uma epidemia de curu, uma doença cerebral degenerativa e fatal transmitida pela ingestão de outros humanos. Curu é uma doença causada por prions que agora ocorre raramente, quase nunca. Ela causa deterioração rápida da função mental e perda de coordenação, ou seja, igual à doença da vaca louca. Como todas as doenças por prions, o curu dizima o cérebro, enchendo de orifícios semelhantes a esponjas. O infectado sofre com o declínio da memória e do intelecto, mudanças de personalidade e convulsões. Às vezes, as pessoas podem viver com a doença do prion por anos, mas, no caso do curu, os afetados geralmente morrem dentro de um ano após apresentarem os sintomas. É importante observar que, embora muito raro, uma pessoa pode herdar uma doença por prion. No entanto, a doença é mais comumente transmitida pela ingestão de uma pessoa ou animal infectado. Inicialmente, antropólogos e médicos não sabiam por que o curu estava se espalhando pela tribo Fore. Finalmente, no final dos anos de 1950, foi descoberto que a infecção estava sendo transmitida em festas mortuárias, onde os membros da tribo consumiam seus parentes falecidos por respeito. Principalmente mulheres e crianças participavam do ritual canibal. Consequentemente, eles foram os mais afetados. Antes de a prática funerária ser proibida, algumas aldeias praticamente não tinham mulheres jovens, mas nem todos os que foram expostos ao curu morreram por causa dele. Os sobreviventes tinham uma nova variação em um gene chamado G.1.2.7.V que os tornava imunes à doença cerebral. Agora, o gene está disseminado entre os Fore e as pessoas ao redor, o que é surpreendente porque o curu só apareceu na área por volta de 1900. Este incidente é um dos exemplos mais fortes e mais recentes de seleção natural em humanos. Número 4. Sangue dourado. Embora muitas vezes nos digam que o sangue do tipo O é um tipo universal de sangue que qualquer pessoa pode receber, esse não é o caso. Na verdade, todo o sistema é um pouco mais complicado do que muitos de nós imaginamos. Embora a maioria de nós esteja ciente dos 8 tipos básicos de sangue, A, B, B e O, cada um dos quais pode ser positivo ou negativo, existem atualmente 35 sistemas de grupos sanguíneos conhecidos, com milhões de variações em cada sistema. O sangue que não cai no sistema AB ou é considerado raro, e aqueles que têm esse sangue podem achar difícil localizar um doador compatível quando precisam de uma transfusão.
Ainda assim, existe sangue raro, e existe sangue realmente raro. Atualmente, o tipo de sangue mais incomum é conhecido como RH null. Como o próprio nome sugere, ele não contém nenhum antígeno no sistema RH. Não é tão incomum uma pessoa não ter alguns antígenos RH. É tão extraordinário, na verdade, que os pesquisadores só encontraram cerca de 40 indivíduos no planeta com sangue RH nulo. O que torna esse sangue ainda mais interessante é que ele supera totalmente o sangue O em termos de doador universal, já que mesmo o sangue O negativo nem sempre é compatível com outros tipos de sangue negativo raro. RH null, entretanto, funciona com quase qualquer tipo de sangue. Isso ocorre porque, ao receber uma transfusão, nosso corpo provavelmente rejeitará qualquer sangue que contenha antígenos que não possuímos. E como o sangue RH null tem 0 antígenos RH, A ou B, ele pode ser administrado a praticamente qualquer pessoa. Infelizmente, existem apenas cerca de 9 doadores desse sangue no mundo, então ele só é usado em situações extremas. Por causa de seu suprimento limitado e enorme valor como um salva-vidas em potencial, alguns médicos se referem ao RH null como sangue dourado. Em alguns casos, eles até rastrearam doadores anônimos para solicitar uma amostra. Número 3. Visão subaquática. Os olhos da maioria dos animais são projetados para ver coisas debaixo d'água ou no ar, não ambos. O olho humano, é claro, é perito em ver coisas no ar. Quando tentamos abrir nossos olhos debaixo d'água, as coisas parecem embaçadas. Isso ocorre porque a água tem uma densidade semelhante aos fluidos em nossos olhos, o que limita a quantidade de luz refratada que pode passar para o olho. Baixa refração é igual à visão difusa. Esse conhecimento torna ainda mais surpreendente que um grupo de pessoas, conhecido como Moken, tem a capacidade de ver claramente debaixo d'água, mesmo em profundidades de até 22 metros. Os Moken passam 8 meses do ano em barcos ou palafitas. Eles só voltam à Terra para obter itens essenciais, que adquirem trocando alimentos ou conchas coletadas do oceano. Eles reúnem recursos do mar usando métodos tradicionais, o que significa que não há varas de pesca, máscaras ou equipamentos de mergulho modernos. As crianças são responsáveis por recolher alimentos, como ceris ou pepinos do mar, do fundo do mar. Por meio dessa tarefa repetitiva e consistente, seus olhos agora são capazes de mudar de forma quando estão debaixo d'água para aumentar a refração da luz. Assim, eles podem distinguir facilmente entre alimentos comestíveis e rochas comuns, mesmo quando muitos metros abaixo da água. Quando testados, as crianças Moken tiveram visão subaquática 2 vezes mais nítida que as crianças europeias. No entanto, parece que esta é uma adaptação que todos nós poderíamos possuir se nosso ambiente assim exigisse, uma vez que os pesquisadores treinaram crianças europeias para realizar tarefas subaquáticas com tanto sucesso quanto os Moken. Número 2. Ossos superdensos. Envelhecer vem com uma série de problemas físicos. Um problema comum é a osteoporose, uma perda de massa e densidade óssea. Isso leva a inevitáveis fraturas ósseas, quadris quebrados e espinhas arqueadas, o que não é um destino agradável para ninguém. Ainda assim, nem tudo são más notícias, já que um grupo de pessoas tem um gene único que pode conter o segredo da cura da osteoporose. O gene é encontrado na população africaner, sul-africanos de origem holandesa, e faz com que as pessoas ganhem massa óssea ao longo da vida, em vez de perdê-la. Mais especificamente, é uma mutação no gene SOST, que controla uma proteína, esclerostina, que regula o crescimento ósseo. Se um africaner herda 2 cópias do gene mutado, ele desenvolve o distúrbio esclerose, que leva a severo crescimento ósseo, gigantismo, distorção facial, surdez, morte prematura. Obviamente, esse distúrbio é muito pior do que a osteoporose. No entanto, se herdarem apenas uma cópia do gene, não terão esclerose, e simplesmente terão ossos especialmente densos ao longo da vida. Embora os portadores heterozigotos do gene sejam atualmente os únicos que desfrutam dos benefícios, os pesquisadores estão estudando o DNA dos africaneiros na esperança de encontrar maneiras de reverter a osteoporose e outros distúrbios esqueléticos na população em geral. Com base no que aprenderam até agora, eles já iniciaram estudos clínicos com um inibidor de esclerostina que é capaz de estimular a formação óssea. Antes de irmos para o último, não esquece de dar seu like, ele é muito importante para continuarmos trazendo essas informações para você. Então vamos para o número 1. Dormir pouco.
Se alguma vez pareceu que algumas pessoas têm mais horas no dia do que você, acontece que elas podem pelo menos mais horas acordada. Isso porque existem indivíduos incomuns que podem operar com 6 ou menos horas de sono noturno, e eles não estão simplesmente sobrevivendo, eles prosperam com essa quantidade limitada de sono, enquanto muitos de nós ainda estamos nos arrastando para fora da cama depois de cochilar por 8 horas inteiras. Essas pessoas não são necessariamente mais resistentes do que o resto de nós, e não treinaram seus corpos para funcionar com menos sono. Em vez disso, eles têm uma rara mutação genética do gene DI.C2, que os faz fisiologicamente precisar de menos sono do que a pessoa média. Se pessoas com sono normal ficassem por 6 ou menos horas de sono, começariam a experimentar impactos negativos quase imediatamente. A privação crônica de sono pode até levar a problemas de saúde, incluindo problemas graves, como hipertensão e doenças cardíacas. Aqueles com a mutação DEC2 não têm nenhum dos problemas associados à privação de sono, apesar do tempo limitado de suas cabeças no travesseiro. Embora possa parecer estranho que um único gene possa mudar o que acreditamos ser uma necessidade humana básica, aqueles que estudam a mutação DEC2 acreditam que ela está ajudando as pessoas a dormir com mais eficiência. Esta anomalia genética é extremamente rara e só é encontrada em menos de 1% dos que se autoproclamam com sono curto. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar seu like e inscrever-se para receber mais vídeos como este.